podemos dizer, né, essas notícias amargas de um processo, que era esse processo de demolições, que vinha na direção de Belleville. E os moradores, era possível ver, eles estão derrubando os prédios. Casario antigo, né? Subindo pela Rue Julian Lacroix, de Ménilmontant, tomando como eixo a Julian Lacroix, até a Rue de Belleville. Ou seja, nós estamos no meio desse processo. Eles podiam enxergar isso. E, evidentemente, que antes de chegar os tratores, ouvindo apenas o barulho dos tratores, eles também eram surpreendidos por alguém que vinha frapper la porta, alguém que batia a sua porta, que eram os enquêteurs, quer dizer, os pesquisadores. Todo habitante da cidade sabe o que é um pesquisador. É um jovem que aparece na porta da sua casa, toca a campainha, tem uma tabuleta na mão, uma série de coisas a serem preenchidas, se apresenta, às vezes com um crachá, faz uma série de perguntas, você responde ou não, né, atualizando uma relação absolutamente assimétrica, né, que é a característica da pesquisa, né, de campo, quando você faz esse tipo de pesquisa. Né. Ou seja, quando aparecia um pesquisador, l'enquêteur, isto era mais do que um barulho, né, mas era aquilo que já se chamou, na sociologia francesa, os precursores sombrios. Les sombres précurseurs, os precursores sombrios. Quer dizer, já vem coisa em cima da gente. Quer dizer, a coisa está preta, como a gente diz, né? A coisa está... E esse tipo de experiência, obviamente, alimentava toda essa discussão, né? Que era essa ideia que, evidentemente, marcava, né? Tinha reminiscências na própria história da incorporação de Belleville à cidade de Paris, ou seja, a constituição de Belleville como um arrondissement, né, de Paris, né, que é da segunda metade do século XIX, por ocasião das reformas promovidas sob o governo de Napoleão III e dirigidas sob o condão, né, firme de Haussmann, né, o maire, o prefeito de Paris, que se autodenominava também, se autoatribuía, dizem alguns, outros, não, ele era um falso barão, outros dizem, não, ele era barão mesmo, o barão, né, de Haussmann, né, mas alguns dizem que ele não era barão. Enfim, pouco importa. O que importa é que esse processo acabou incorporando Belleville à cidade de Paris. Quer dizer o seguinte, que hoje, onde está o Boulevard de Belleville, a ceinture, né, a barreira, a muralha da cidade de Paris. O que significa dizer que do outro lado da muralha era o campo, a campanha. O que significa dizer que as relações entre Belleville e Paris, na primeira metade do século XIX, eram relações marcadas pela presença de aduanas. Ou seja, lugares de entrada e saída de mercadorias, onde você era obrigado a se identificar, porque eram... e a Rue de Belleville, como muitas ruas da cidade de Paris, se chamava originalmente de Rue de Paris, porque eram as ruas das portas de Paris que conduziam ao coração da cidade. Então, essa área, que era uma área de vinhedos, como Montmartre, aliás, é uma disputa muito interessante entre Montmartre e Belleville para saber qual é o lugar mais alto da França, né? De Paris, melhor dizendo, de Paris. Então, os bellevillenses, né? Os habitantes de Belleville, acham que a Belleville é mais alto, uma diferença lá em Telegraph que eles medem. Outros juram de Montmartre, que Montmartre é mais alto e tal. Bom, enfim. Esse bairro, que às vezes, por uma certa visão ingênua de turistas, moradores de Paris ou sociólogos mal informados, ele não é um bairro antigo. Ele é um dos bairros mais recentes da cidade de Paris.
é o último arrondissement de Paris, é o 20e arrondissement de Paris. Não é o bairro mais tradicional nem o mais antigo, mas um bairro sobre o qual recai uma visão emblemática. É um bairro emblemático da cidade por todos os motivos que eu já expus anteriormente, um bairro de acolhimento, um bairro, né, de acolhimento de imigrantes, da Europa do Leste, da campanha francesa, né, do campo francês, do Auvergne, também do Sul, e do Norte da África, e hoje da Índia, enfim. Um bairro, como dizia lá meu colega Patrick Simon, que fez uma sua tese de doutorado em Sociologia e Demografia sobre Belleville, un quartier cosmopolite, um bairro cosmopolita, né? Um bairro que você apreende, né, essa diversidade, você tem esse sabor dessa diversidade. Talvez o bairro francês e parisiense, sobretudo, que maior diversidade apresente, né? E talvez por isso seja tão problemática a convivência com os usos dos espaços públicos desse bairro, os modos de habitar desse bairro e as estranhas sociabilidades desenvolvidas nesse bairro, na frequentação dos bares, no uso das calçadas, na maneira de se... né? Porque realmente ele implica em ajustes, né, muito mais generosos e muito menos calcados numa tradição, né? Pelo contrário, porque aquele bairro todo o tempo tem tradição, né? A tradição ali é uma invenção permanente, né? Todos são estrangeiros, digamos assim, né? Encontrar o nativo francês em Belleville vai ser difícil, cada vez mais difícil. Tem a imagem do Babelville, né? E você tem então essa coisa desse filme maravilhoso, que é esse documentário chamado Babelville, que é uma brincadeira com bar de baixo, Belleville, com baixa, Bela Vila, né? E com Babelville, né? Mas pega uma Babel, onde se falam muitas línguas, você tem muitos accents, né? muitos sotaques. Assim é o mercado, e é um mercado também marcado por essas especiarias, digamos assim, que funcionam como verdadeiros mimos do ponto de vista dos sentimentos nostálgicos, né? Dos sentimentos de saudade, da distância, da terrinha, do lugar, do país, aquela farinha. Então você tem todos os tipos de farinha, aquela pimenta, todos os tipos de pimenta, né? aquela fruta, enfim, e esse display maravilhoso que Belleville tem feira 2 dias na semana, né? O que também é um mercado, né? Dias de mercado muito importante, é um mercado étnico, né? E graças à chegada dos chineses a esse mercado hoje consegue sustentar todos esses mimos dos estrangeiros, né? Porque eles, grandes comerciantes que são, a gente não pode esquecer isso, né? Portanto, muito imaginosos, né? Esses chineses trouxeram para o Faubourg de Temple, por exemplo, produtos incríveis e que um brasileiro não se sentirá tão distante mais da sua terra, graças aos chineses do Faubourg de Temple. Mas, enfim, então, esse bairro também é um bairro a partir no qual, ou nas vizinhanças do qual, se travaram os últimos combates da Comuna de Paris, né? Em 1871, você tem a rebelião, né? A grande revolta de 1848, e depois, finalmente, o famoso fuzilamento, né? O massacre que se deu nessa noite memorável, até hoje lembrada, no Père Lachaise. Muitas pessoas morreram nesses últimos combates da Comuna de Paris. E é interessante que na história social, na história social desse bairro, em qualquer guia, sobretudo no Guide de Bleu, de alguns anos atrás, aparecia lá a figura, não só dessa diversidade, mas também a representação que Belleville ocupa na França inteira como um bairro problemático,
um bairro de sediciosos no passado, né? E um bairro violento. A professora de francês das minhas filhas, antes de nossa viagem para Paris, as professoras de Júlia e Luísa, filhas da Neiva, professora Neiva Vieira da Cunha, que era uma menina do Macon, se não me engano, nunca tinha ido a Paris, uma moça, e quando ela descobriu que havia nossa intenção de habitar Belleville, ela ficou impressionada e desaconselhou várias vezes ir morar em Belleville, porque era um bairro muito violento, né, problemático. Mas ela não conhecia nem Paris. E, conversando com colegas sociólogos que trabalham com criminologia, com delinquência, né, também, né, falando sobre vitimização, enfim, uma série de estereótipos e representações que mesmo os sociólogos e sociólogas francesas não se dão conta que falam através delas a respeito desse bairro, que não se diferencia, desse ponto de vista, de muitos outros bairros de Paris, do ponto de vista da vitimização, do ponto de vista dos conflitos e das ocorrências policiais, né? Mas tem sempre esse fantasma da Comuna de Paris. Uma coisa é um fantasma cultivado por alguns, mas por outros a coisa pode ser mais sensível do ponto de vista de que esse cosmopolitismo coloca em relação em diferentes compassos e em regulação da distância social grupos que têm outras civilidades, digamos assim, ou que estão orientados por outros padrões de relação interpessoal. E isso gera muitos problemas, né? Eu não vou me deter neles, mas desde hábitos corporais, por exemplo, como cuspir, né, que recai sobre os chineses, né? Há um estereótipo sobre os chineses que cospem na rua, então eles são porcos, são incivilizados. Todos, árabes, negros, todos reclamam dos chineses, né? Enfim, ou a maneira dos jovens se deslocarem pelas ruas, né? Maneira de se cumprimentarem, de falarem, emulando comportamentos de grupos jovens, né? De grupos de pares, né? Americanos, né? Do rap, do hip hop, enfim, dessa cultura juvenil também que atravessa. E esses bairros têm muitos jovens, felizmente, né? Tem muitos jovens, tem muito rapaz, tem muita moça, tem muita criança, né? Com essa experiência adorável desse bairro cosmopolita, mas ao mesmo tempo sofrendo todas as consequências, os estereótipos desse morar nesse lugar. Porque um endereço, né? A ensina a sociologia, entrou no endereço, diz uma opção de coisas sobre as pessoas, né? Querendo ou não, né? Então, nesse bairro, um bairro extremamente importante, não é? Nós vamos encontrar convivendo, como aqui no Saara, não é? No nosso Saara, né? A sociedade, os amigos, das adjacências da rua da Alfândega, né? Criada nos anos 60, para fazer face também a um projeto do urbanismo oficial, né? Que era a construção da diagonal, a retomada diagonal, a partir do projeto do Oxíades para essa área da Presidente Vargas, que se orgulha, não, o Saara se orgulha de ser uma espécie de ONU, né? Onde convivem judeus, árabes, né? Durante todas essas guerras. Também em Belleville, né? Convive essas 92 nacionalidades, num acordo, num engajamento conversacional e numa negociação cotidiana, né, dessas relações, grupos de origens sociais, de origem social, linguística, cultural, muito diferentes, né? E aí a representação romântica também disso, da vilagem. Ah, sim, e aí sempre a ideia de que aquilo ali é como se fosse uma aldeia, né? Um village, não é um village, ou representações que os moradores de Santa Teresa se fazem, né? Não, aqui todos nós nos conhecemos, isso é falso. É falso aqui, Santa Teresa, é falso no Catumbi e é falso em Belleville, evidentemente. As pessoas se esbarram na rua, não é isso? É meu conhecido de vista, né? Como nós dizemos no Brasil, né? Conheço ele de vista. Quer dizer, eu não sei o nome, não sei onde mora, mas eu sempre entro no metrô junto com ele, saio do metrô, às vezes
digo bom dia, boa tarde, vai chover, não vai chover. Essas conversas que não levam a lugar nenhum, mas que constituem uma parte desses ritos, né, das relações em público, como chamava a atenção Goffman, né, os ritos de interação e das relações em público. Então, essa coisa toda é muito interessante porque o trabalho de campo desenvolvido nesse bairro seguiu, né, a orientação básica do trabalho de campo no meio urbano desenvolvido pela sociologia e pela antropologia, sobretudo a partir da tradição de Chicago, né, quando Ezra Park sugere no seu projeto The City que os sociólogos aproveitem a experiência dos antropólogos trabalhando em pequenas sociedade em pequena escala, ou seja, a observação direta, né, e a observação participante, como vai se chamar lá em Chicago nos anos 50, né, esse tipo de engajamento do pesquisador, ou, como diz lá nossa colega, a antropóloga francesa, que eu espero conhecer pessoalmente num momento, Colette Petonnet, né, de uma observação flutuante, l'observation flottante, né, uma observação flutuante, em termos de essa travessia. Ou seja, aquilo que o jornalismo também investigativo, de boa qualidade, é capaz de exercitar, né, na cidade, né, conhecendo a cidade, frequentando e pensando a cidade em termos dessas zonas morais, de todas essas implicações. Então, evidentemente que para esse trabalho de campo concorreram várias coisas, mas, sobretudo, essa admiração mútua, né, que marca esse tipo de amizade, que é uma das amizades, né, como os gregos classificavam, que está lá em Platão e Aristóteles, essa ideia de uma amizade constituída a partir da admiração mútua, do respeito mútuo, né, e da consideração do outro como um interlocutor competente, né, diferente do amor, essa amizade, né, desse amor, né, dessa filia, né, dessa relação de amizade amorosa, marcada pelo interesse ou pelo amor, marcado pela dimensão sexual, né? É esse amor, essa filia que reúne, né, pesquisadores, que reúne os amigos em torno de um estilo, né, e de uma maneira de ver o mundo. Então, eu dei esse trabalho de campo sem esses personagens aos quais eu me referi, mas, sobretudo, esse meu colega, Augustin Jolitran, finalmente o nome de família, o meu amigo Edouard Février, um outro nome de família, né, e meus colegas da universidade, né, o saudoso Isaac Joseph, o meu jovem colega e amigo Daniel Cefai, minha amiga, né, e colega, né, Carole Saturno, né, e um outro colega, né, que também me ensinou algumas coisas sobre Belleville, sobretudo sobre les portes ouvertes, né, as portas abertas que anualmente se fazem os artistas de Belleville, e que Santa Teresa também emula, né, e que há grupos de Belleville que vêm a Santa Teresa, que é o Pedro Sanchez Garcia, hoje maître de conférence em Paris 10 também, e finalmente uma jovem colega, também doutora em sociologia, Sonia Kellenberger, com quem eu frequentei poucas vezes, mas para mim foi muito interessante poder observar esse Bas Belleville, quer dizer, esse Belleville, esse bairro que fica abaixo do Boulevard de Belleville e que é mais alvoroçado, digamos assim, e hoje se constitui num point também de jovens, né? Sonia Kellenberger, que estudou manifestações de arte na rua e tal.
esse trabalho, não algumas vezes eu ensaiei em apresentações públicas, acadêmicas, na França, num colóquio realizado pelo IPROS, Institut Parisien de Recherche Architecture Urbanistique et Société, na École d'Architecture de Belleville, quando eu apresentei uma comunicação intitulada Mon Quartier Préféré, fazendo uma brincadeira com essa ideia, como é que eu posso dizer que é o meu bairro preferido, né? E também em seminários, em Paris 10, em outras ocasiões, sempre procurando valorizar um modo de fazer etnografia que eu, honestamente, não encontrei na produção sociológica francesa, né? Por isso esse trabalho é tão importante, né? Não só o trabalho em termos de escrita, mas o trabalho em termos de documentação filmográfica, né? Porque ele é, de um modo econômico, né, uma forma de demonstrar as virtudes do método etnográfico, tal como os antropólogos o praticam, né? E não como uma novidade, não é isso? E que circula entre várias subculturas profissionais no campo das humanidades, evidentemente com uma inflexão, né, muito diferenciada. Ou seja, você tem várias formas de declinar isso que nós chamamos de etnografia, né, que vai desde um voyeurismo sociológico até um descritivismo, um etnografismo, né, em que você jamais pode ver as árvores através da floresta, não é isso? Como sugeria lá vários outros escritores, né? Então, essa maneira de apreender. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não vamos exagerar, nem fazer uma caricatura, né? Também não vamos exagerar imaginando que não, diante da globalização, né, e desses sistemas tipo Virilio, né, que não existe mais um bairro, que não existe mais a cidade, porque basta abrir a janela, né, e sair do nosso apartamento para nos ir ao trabalho, à igreja, né, ao templo, ao cemitério, né, ou ao lupanar, né, ao prostíbulo, que nós nos damos conta de que existe a cidade, que existem as calçadas, as ruas. Aliás, se a cidade tem alguma coisa efetivamente de interessante, é essa diversidade, né? A mistura. Agora, há uma mistura que pode ser tolerada e agradável, e tem a mixórdia, né? Às vezes, a mistura sociologicamente criativa de Belleville é vista por muitos outros usuários da cidade de Paris como uma mixórdia, né? Então, essa mistura indesejável, essa coisa que transgride o bom gosto e as formas de civilidade, evidentemente que ela não faz parte, ou não deveria fazer parte, do vocabulário e da inclinação pessoal, nem profissional, do antropólogo, do sociólogo, muito menos do arquiteto, do urbanista, né? Mas um bairro, como dizia Chambard Delove, né, num texto célebre chamado Paris et l'agglomération parisienne, que é um texto dos anos 50, um bairro não se define só pelo que os seus moradores, se autoatribuem, mas também como os moradores de outras áreas da cidade veem os moradores daquele bairro. Então, por todos os motivos, até mesmo por ressaltar os estereótipos, Belleville é emblemático e tem muitas coisas para ensinar ao parisiense sobre a democracia urbana, né? Tal como
orientou, tal como esta orientou no passado o pensamento de John Dewey, e orientou o empreendimento de Isaac Joseph e Daniel Cefai na organização do colóquio de Ceresi-La Salle de 1999, em termos de democracias urbanas, conflitos de urbanidade, mas num quadro de democracias urbanas. Ou seja, a democracia não como uma forma, mas uma coisa que se constrói cotidianamente. É isso? Então, com isso, voltamos ao ponto de partida dessa nossa conversa, que é 1999, e tudo aquilo que eu pude, então, a partir daí, aprender novamente, ou sobre sociologia, antropologia, e sobre o exercício da democracia. Ok? Nós voltamos ao hardcore do bairro, exemplificado na figura de um jovem e de um velho. Sim. De Augustin e Eduard. Havia no prédio um problema sucessório. Sim. Gostaria que você falasse sobre isso. Eu mencionei as atas do cartório, que Manjon ofereceu pouco antes de deixar definitivamente o prédio para Augustin. Emprestou. Se apressa sempre em dizer, Eduard, ele emprestou. Do ponto de vista etnográfico, do meu ponto de vista, aquilo foi uma doação, no sentido de que, olha, eu não ouvi Manjon dizer nada, mas posso perfeitamente imaginar, esse non è vero e bene trovato, se bom, eu acho que você fará melhor uso na atualidade desses documentos do que eu. Talvez isso possa fazer melhor você compreender as razões de sua angústia e se apaziguar, porque este lugar passou por muitas alterações. O fato de termos ficado aqui 100 anos jamais nos passou pela cabeça que nós ficaríamos aqui eternamente. Esse diálogo nunca houve. Mas esse diálogo é o diálogo que vocês vão ver no filme, que são as falas de Edouard Fevrier, quando estamos juntos, em conversação, e ele diz, bom, ao menos esse prédio vai ser novamente animado. Outras vozes vão aparecer. Não será como no passado, serão de bobô, quer dizer, uma categoria que os franceses usam, os parisienses usam muito para esse novo morador, novo rico, intelectualizado, ou seja, com grande generosidade de admitir o caráter efêmero, sempre, dessas passagens, e a precariedade dessas estabilidades, e desses valores aos quais nós vamos nos aferrar e tal, com uma certa nostalgia do passado, e desse lugar, sentimento às vezes mortificador. Manjon não tinha filhos. Bom, o problema mais complicado desse ponto de vista é um problema também muito francês, porque, como chamava a atenção lá em 1864, o próprio Fistel de Coulanges, e muito tempo depois, um outro antropólogo importante do Mediterrâneo, chamado Germaine Tillon, de que adianta você ter um patrimônio e você não tem quem o defenda, não é isso? Ou seja, a ideia de uma família prolífica é uma família que é capaz de defender seu patrimônio. Não só de transmitir seu patrimônio, mas de, recebendo o patrimônio, sustentá-lo e entregá-lo ampliado numa geração seguinte. Então, Manjon não tinha filhos, é verdade. Ou seja, não tinha quem cuidasse do patrimônio, digamos assim. Ele, finalmente, cede, porque ele também deixou, ao que tudo indica, o prédio se degradar muito. E, finalmente, diante das propostas da Mairie de Paris, de financiamento, para ele recuperar o prédio, ele não tinha condições de fazer isso. Essa história eu ainda não conheço em detalhes, mas é notório que ele não tinha condições de fazê-lo. E, finalmente, e aí é uma coisa
incrível que a própria Belle Villese, associação que foi criada para proteger os moradores contra a especulação imobiliária e quanto ao projeto oficial